iniciar a gravação aqui do experimento para compreender a interação entre o ímã do campo magnético, a bobina, o condutor e a lâmpada, né? Eu não posso falar sobre campo elétrico se eu não relacionar com campo magnético, condutância, né? Esse experimento aqui ele vai demonstrar o quê? Que todo ímã ele possui o polo norte, o polo sul, né? O que Michael, né, Faraday, ele descreve sobre a indutância também e eletromagnética. Ele afirma que ao movimentar o ímã, né, há uma relação na bobina, surge uma corrente elétrica, né, e com o surgimento dessa corrente elétrica, ela induz a bobina, né, e a bobina passa, existe aqui dentro do condutor os elétrons, né, livres, e faz com que há uma movimentação dos elétrons no condutor e no filamento da lâmpada incandescente, nesse caso aqui. A linha de campo, né, vou colocar a linha de campo, ele sai do polo norte e entra no polo sul. Quando o ímã se move ou se aproxima de uma bobina, essa linha de campo interage, gerando uma indução, né, eletromagnética. O Michael Faraday descobriu que se aproximar ou afastar há uma variação no campo magnético que provoca um pico de sinal positivo quando se aproxima. Vou colocar o voltímetro aqui para poder mostrar bem. Positivo quando se aproxima e negativo quando se afasta. Essa variação no tempo é que induz a corrente elétrica, mesmo sem qualquer ligação elétrica, no caso, direta, entre o ímã e a bobina, tá? Um campo que é gerado, campo elétrico, campo magnético, indução. Durante esse experimento aqui é possível observar o quê? Que aproximar a bobina da lâmpada, né, conectada, ela se acende, indicando que uma geração de corrente elétrica induzida. Também podemos conectar um voltímetro, como eu já conectei o voltímetro, e ele registra, né, esse pico, essa tensão, de pico de tensão positivo e negativo, conforme o movimento do ímã. As linhas de campo magnético, no caso aqui do ímã, eles são mais concentrados, mais próximos ao ímã, né? Se dispersam à medida o que acontece, que quanto mais próximo, né, ao ímã se dispersam, à medida que se afasta dele, ou seja, quanto maior a distância, menor a intensidade do campo, que também reduz a corrente induzida. Esse modo FET aqui, FET colorado, permite você visualizar de uma forma clara, prática, o movimento do ímã, que pode gerar eletricidade, apenas com a variação do campo magnético, né, sem necessidade de contato físico, né? Ou seja, com esse experimento aqui, foi possível compreender como ocorre a interação entre o ímã, a linha de campo, né, a linha de campo magnético, a linha de campo elétrico, a indução e a bobina, né, e os condutores, claro. Ao movermos essa ímã, há uma variação, né, gera corrente elétrica, capaz de desligar a lâmpada, capaz de carregar, no caso, outras cositas mais, né, como o nosso trabalho vai apresentar aí, e facilitar assim, o entendimento, né, de Michael Faraday sobre o princípio da indução eletromagnética. Muito interessante, porque a teoria é aquilo que você vê, né, e na realidade a parte elétrica você não consegue ver, né? Então isso aqui é mais ou menos um simulado, né, de uma forma mais didática, para poder visualizar como funciona. Esse princípio aí, ele é aplicado em motores, ele é aplicado em geradores, né, de energia, como termoelétrica, hidroelétrica, esse movimento que cria esse campo, que cria esse campo magnético, esse campo magnético, ele vai gerar um campo elétrico
esse campo elétrico faz uma indução para mover os elétrons dentro do condutor, aí acontece a mágica, né? Graças a Michael Faraday. É isso aí. Vamos para a indutância magnética nas baterias. Interessante que o Tesla, ele já falava sobre isso em 1853. E agora nós estamos agora com essa maravilha de fazer carregamento de bateria de celulares, né, sem precisar de condutores. E agora carros também elétricos, né, com esse carregamento de a energia alternada, ou seja, aqui é a posição de energia alternada